quero saudar a todos os nossos ouvintes do Congresso Ibero-Americano de Biodiversidade e Infraestrutura Viária. Em especial, quero agradecer ao professor Alex Baja por esse convite, poder participar hoje desse notável evento internacional, em uma temática de tamanha envergadura no âmbito da proteção ambiental no Brasil, especialmente a proteção da fauna. Meu nome é Monique Monsa Gonçalves, eu sou promotora de justiça no estado de Minas Gerais. Atualmente exerço minhas funções na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da comarca de Uberaba, e hoje eu quero trazer um pouco a visão do sistema jurídico, em especial a atuação do Ministério Público no âmbito da tutela da fauna aplicada ao sistema viário brasileiro. A questão da infraestrutura viária é uma questão de fulcral relevância, porque envolve a maior parte do sistema logístico nacional, então 62% de toda a carga que é transportada no Brasil, ela provém do sistema rodoviário. Essa toda infraestrutura é uma infraestrutura no âmbito do sistema público, então essa é uma atividade pública, envolve interesse de natureza essencial, e ela é prestada no geral, como se sabe, ou diretamente pelo poder público, ou através de suas concessionárias. O principal problema ambiental, a principal questão ambiental que envolve a infraestrutura viária, também é bem conhecida, que é a questão do atropelamento de animais. Isso causa, além da morte, a questão da fragmentação dos habitats, o efeito de borda, ou seja, um desequilíbrio ambiental muito grande, além da morte de seres sencientes. E, no geral, o contexto da atividade da infraestrutura viária é a atividade que mais impacta, que mais tem causado prejuízos à fauna brasileira nos últimos anos. Isso sem falar, obviamente, também na questão da segurança viária. Então, é uma questão para a segurança humana também muito importante. A visão do direito ambiental aplicado ao sistema viário é importante ter em mente que estamos tratando aqui de dois aspectos fundamentais do direito ambiental. Então, lá no artigo 225 da Constituição da República, é estabelecido o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição estabelece que é um dever do poder público a tutela do meio ambiente, em especial, nesse caso, a tutela da fauna, e que abrange, no âmbito da proteção do dever constitucional de proteção da fauna, a gestão de atividades que possam impactar no equilíbrio ecológico e na biodiversidade, além da vedação de condutas que possam causar crueldade contra os animais. Esse dever estatal aplicado à atividade viária, ele traz a aplicação de dois princípios ambientais, o princípio da prevenção e o princípio da precaução. O princípio da prevenção, ele é aplicado no âmbito de impactos ambientais, ou seja, são atividades que têm o seu potencial lesivo conhecido e que, por isso, exigem dos empreendedores, e especialmente do poder público no âmbito da fiscalização, a implementação de medidas para prevenir esses impactos ou para compensar. Já o princípio da precaução envolve atividades mais sensíveis, atividades que envolvem um certo grau de incerteza, em que o grau, a potencialidade dos impactos, ela não é conhecida. E ela pode se tornar conhecida conforme o desenvolvimento tecnológico, a evolução do conhecimento científico, mas ela envolve ali certo grau de desconhecimento. Esse princípio ele está previsto em documentos internacionais, como a Declaração do Rio de 1992, e ele implica em uma obrigação do poder público de estabelecer medidas precaucionais, ou seja, medidas que tratem da gestão de riscos. E, no âmbito da atividade da infraestrutura viária, nós não temos uma lei federal para tratar dessa questão. E isso é um problema já, é um déficit no âmbito da prevenção. Existem projetos de lei para prever essas medidas, a exemplo do projeto de lei 466 de 2015, que visa estabelecer, desde já, as medidas concretas de obrigação para prevenir e gerir os riscos e impactos ambientais decorrentes dessa atividade específica. Por que seria tão importante ter uma lei federal neste assunto? Porque quando a gente fala em direito ambiental, no âmbito da legislação, traz chamada legislação concorrente, ou seja, tanto a União, como os estados, quanto os municípios têm um espaço de atuação no âmbito da legislação. E no âmbito da aplicação material, ou seja, no exercício material da função de proteção ambiental, os três entes federativos também têm esse dever. Quando a gente fala em legislação concorrente, nós estamos falando que compete à União legislar sobre assuntos de interesse
geral, ou seja, que aplica-se o chamado princípio da predominância do interesse, de forma que, naqueles assuntos que envolverem interesse nacional, deve haver uma lei federal disciplinando os contornos gerais. E aí, sim, dado em razão deste entendimento, é que surge a necessidade de uma lei federal para disciplinar. Porque a questão da gestão dos riscos e impactos ambientais no âmbito da infraestrutura viária, isso é uma questão nacional, não é um problema referente ao município, nem a alguns estados, é um problema de impacto nacional. Então, em que pese haja, obviamente, particularidades dependendo do município, do estado, da região, em decorrência dos diferentes ecossistemas, dos biomas, no geral, esse é um problema de impacto nacional. Então, é necessário que haja, sim, uma lei federal disciplinando o temático, ainda mais em se tratando da atividade que, no âmbito da fauna, é a atividade que mais tem causado impactos negativos no âmbito brasileiro. Quando a gente fala em gestão de riscos ambientais, no âmbito da doutrina, da literatura jurídica, há um consenso de que o exercício dessa função, que é uma função pública, então, quando o Estado, lato sensu, ele vai gerir uma determinada atividade, gerir os riscos ambientais, ele tem que passar por 3 atividades, que é o que a gente chama de tripé da atividade de gestão de riscos. Uma primeira tarefa é a tarefa de avaliação. A avaliação dos impactos, ela tem um aspecto geral, um aspecto abstrato, no sentido de eleger em primeira mão eventuais riscos que podem ser considerados intoleráveis, para efeito de não se admitir o exercício daquela atividade proposta de forma específica. Um exemplo que a gente pode vislumbrar de uma atividade que foi eleita como um risco intolerável, não no âmbito legislativo, mas no âmbito concreto, judicial, foi o caso da Estrada do Colono, que por uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, no ano de 2017, teve uma sentença determinando o fechamento da estrada que passa pelo Parque Nacional do Iguaçu, que é uma unidade de conservação federal. Então, no âmbito dessa ação judicial, entendeu-se que aquela estrada, aquela atividade específica constituía em um risco intolerável, porque os seus benefícios eram menores do que os seus malefícios. Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser avaliado. Mas um segundo ponto, e que é um ponto que já se destaca aí uma deficiência no exercício dessa atividade, é a necessidade de estudos completos de cada atividade específicas para fim de avaliar o grau de impacto ambiental. Então, nós temos uma dificuldade muito grande na hora de avaliar. Nós não temos uma base de dados confiável e nós não temos também uma metodologia de avaliação desses impactos que possa servir para esses empreendimentos, a fim de garantir que em cada rodovia, em cada empreendimento específico, possa ser avaliado não somente os impactos diretamente, mas todos esses impactos cumulativos e sinergéticos, de forma que se conheça a curto, médio e longo prazo todos os impactos a fim de eleger de forma específica e concreta as medidas que vão gerir determinada atividade. Então, esse é um primeiro déficit que nós já temos no âmbito da legislação, de não trazer essas medidas específicas, de não ter essa metodologia de avaliação segura para fim de avaliar os impactos de cada empreendimento. O segundo ponto é a comunicação, e aqui eu chamo a atenção para um princípio fundamental do direito ambiental, que é o princípio da participação pública. Quando a gente fala em direito ambiental, nós estamos falando em direito não somente da coletividade, mas no direito das futuras gerações. Então, e principalmente quando a gente fala em infraestrutura viária, como eu disse, são impactos cumulativos que causam prejuízos de longo prazo, muitas vezes difíceis de serem previstos. Então, há um interesse, não somente é um interesse da coletividade e das próximas gerações também, é um interesse supra-individual no âmbito da avaliação dessa atividade, no âmbito da gestão dos riscos. Por isso, o processo de tomada de decisão ele tem que ser um processo mais democrático possível, que envolva informação e participação pública. Mais especificamente em relação a essa atividade, há um elemento muito importante que é a chamada educação ambiental. Por quê?
Como se sabe, o dever de proteção ambiental não se aplica somente ao poder público, aplica-se à coletividade também. E os usuários das rodovias, eles têm um importante papel na colaboração e na contribuição com a prevenção de atropelamentos. Então, há aqui também um importante aspecto que tem que ser implementado, que é a questão da educação ambiental, para que o próprio usuário da via ele também cumpra com o seu papel. E para que ele possa cumprir com o seu papel, ele precisa conhecer esses dados, ele precisa conhecer esse cenário. Então, uma proposta interessante é a proposta de criação de um cadastro nacional público, que está lá no projeto de lei 466 de 2015, no sentido de um cadastro público de âmbito nacional que contém ali as informações sobre os atropelamentos de fauna para que chamar a atenção à conscientização pública. Isso no plano abstrato, obviamente, além das medidas concretas referentes a cada localização, a cada rodovia, a cada estrada, para que aquele usuário possa cumprir também com a sua obrigação de contribuir com a prevenção de atropelamentos. Por fim, ali, o pilar da adaptação. Quando se fala em adaptação, significa que a licença ambiental, no âmbito dessa atividade, ela tem um grau de instabilidade. Os empreendedores, no geral, aplicando-se, obviamente, ao poder público também, eles não podem alegar aqui direito adquirido. Significa dizer que, a qualquer momento, é dever do poder público com uma contínua avaliação, de acordo com a evolução do conhecimento científico, de acordo com a evolução do modelo de ecologias de estradas mais avançado, para fins de alterar as condicionantes. Né? Isso está previsto lá na resolução do CONAMA 237, que trata do licenciamento ambiental, então é possível alterar as condicionantes a qualquer tempo. Sempre que se vislumbrar que ela se tornou inadequada, de acordo com, obviamente, de acordo com o estado atual da técnica, ou também quando sobrevierem riscos graves ao meio ambiente, quando se, por exemplo, tornar conhecida a existência de uma determinada espécie ameaçada de extinção, ou seja, que algum risco que na avaliação inicial daquele empreendimento não era conhecido. Bom, no licenciamento ambiental de rodovias, o licenciamento ambiental é o instrumento clássico de prevenção do direito ambiental brasileiro. Neste âmbito, dada a complexidade da temática e o grau de impacto no âmbito da fauna, deve-se dar primazia ao chamado licenciamento ambiental trifásico, que é o licenciamento clássico aplicado no direito brasileiro, que envolve 3 licenças ambientais que têm que ser expedidas em momentos distintos. A licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. É importante esse ponto, porque existem outras espécies de licença prevista no nosso sistema jurídico e que são mais flexíveis, menos rígidas, mas deve-se dar primazia aqui neste caso, dada a complexidade da temática, ao licenciamento ambiental trifásico. A competência do licenciamento, ela varia conforme, obviamente, o impacto desse empreendimento. Então, uma rodovia federal vai atrair a competência federal, ela está prevista lá na Lei Complementar 140 de 2011 e vai variar de acordo conforme o Estado ou o interesse da União que pode estar presente, por exemplo, também quando uma determinada rodovia impacte uma unidade de conservação federal. No âmbito da avaliação do impacto, eu chamo a atenção aqui para a necessidade de elaboração do estudo de impacto ambiental, porque em todo licenciamento ambiental, obviamente, vai abranger ali a avaliação dos impactos, mas o EIA-RIMA é o estudo clássico que é exigido para empreendimentos que causem significativo impacto, e está previsto lá no artigo 225 da Constituição da República, o parágrafo 1º. Então, para essa modalidade de empreendimento, dado o seu significativo impacto, tem que ser realizado esse estudo mais complexo. Então, no âmbito do estudo de impacto ambiental, vão ter que ser identificados ali as áreas críticas, a análise dos efeitos cumulativos e sinergéticos, né, os impactos de longo prazo nos ecossistemas, tem que avaliar quais são as especificidades daquele ecossistema, quais são as espécies que podem ser mais impactadas pelo empreendimento. Então, é preciso que haja ali um estudo, que é um estudo muito complexo, para fins de identificar. E aqui eu destaco mais uma vez que está a maior deficiência, que é no âmbito da avaliação. A falta de uma metodologia segura que vai subsidiar ali a eleição das medidas, como as passagens de fauna, a avaliação das áreas críticas para fins de eleger onde que se vai colocar, onde que vão ser instaladas essas passagens, se elas vão ser eficientes, quais animais vão ser efetivamente beneficiados com esse tipo de logística, de estrutura para minimizar esses impactos.
E aqui tem que ser utilizada um instrumento que é chamado de melhor tecnologia disponível. Então, há uma certa divergência na doutrina se esse instrumento chamadas MTDs, que são, o que é a MTD? A obrigatoriedade de, no licenciamento, o empreendedor utilizar aquela melhor tecnologia existente, utilizar o estado atual da técnica para fins de eleger quais vão ser as metodologias de gestão de risco. E há que ser aplicado aqui no âmbito do licenciamento ambiental de rodovias um instrumento fundamental do direito ambiental, que é o chamado melhores tecnologias disponíveis. Melhores tecnologias disponíveis é um instrumento de vinculação no âmbito do dever estatal de proteção do meio ambiente aplicado a essa espécie de empreendimento, de vinculação do operador ao atual estado da técnica. Ou seja, o operador deve ser obrigado a se utilizar da melhor tecnologia existente em determinado momento, na atualidade, a fins de eleger aquelas medidas mitigadoras e um modelo de empreendimento que atende melhor ao interesse ambiental. Neste âmbito, por exemplo, deve ser aplicado um modelo de ecologia de estradas mais avançado. Então, é importante aqui, além, obviamente, das alternativas locacionais ao empreendimento, que aí sim, nesse caso, está previsto expressamente na legislação ambiental aplicada ao licenciamento, mas o que a gente verifica da análise fática? Verifica-se que a ampla maioria dos empreendimentos não foram pensados, não foram concebidos e não operam seguindo esse instrumento fundamental, que é a melhor tecnologia disponível. Então, há uma necessidade de atualização da infraestrutura viária a fins de eleger novas medidas, de vincular esses operadores, seja ele o poder público diretamente ou as concessionárias, à realização daquelas medidas que melhor atendem ao estado atual da técnica, as técnicas mais avançadas na atualidade. Bom, as medidas no licenciamento ambiental, existe como regra 2 tipos de medidas. As medidas mitigadoras estão relacionadas aos impactos ambientais e aos riscos que podem ser evitáveis. Então, aqui a gente aplica as importantes disposições que já são conhecidas no âmbito do modelo de ecologia de estrada, como a necessidade de sinalização, as passagens de fauna, o isolamento para evitar o atropelamento, as medidas relacionadas à educação ambiental, como redutores de velocidade, o monitoramento contínuo, mas, além disso, no âmbito do licenciamento ambiental, devem ser aplicadas as chamadas medidas compensatórias, que são medidas que têm lugar quando estão falando de impactos que não podem ser evitados. E o empreendimento, e no caso a infraestrutura viária, é um clássico empreendimento que causa impacto irreversível, como, por exemplo, o atropelamento de fauna. É possível mitigar, mas é possível se mitigar esse risco, mas há impactos que são impossíveis de serem evitáveis. Então, por exemplo, no caso de empreendimento que exige o EIA-RIMA, por disposição da lei do SNUC, que é a Lei do Sistema Nacional de Proteção das Unidades de Conservação da Natureza, o empreendedor deve ser obrigado a custear a implantação ou a gestão de uma unidade de conservação de proteção integral. Essa é uma medida, é uma compensação ambiental que tem fundamento no âmbito do princípio do usuário pagador e é relacionado com esses impactos inevitáveis. E aqui, assim, um diagnóstico geral do licenciamento ambiental existente neste momento para rodovias. É uma necessidade de se investir melhor no âmbito da tecnologia, então, de estudos técnicos, para que a gente tenha uma base mais confiável de dados, de metodologia de análise. Há uma necessidade de vincular o operador a esse modelo mais avançado de ecologia de estrada de forma eficiente na hora de eleger essas passagens de fauna. Há uma necessidade de melhor monitoramento, esse dever de contínua avaliação para identificar se o instrumento eleito ele está sendo eficiente ou não, porque o estudo que envolve esse instrumento de gestão é um estudo muito complexo, então uma necessidade de avaliação contínua para ver se aquelas medidas eleitas elas estão sendo eficientes ou não, e se for necessário, adaptar, mudar as condicionantes. Então, há uma necessidade ainda de se investir mais em educação ambiental. Então, a educação ambiental seria um instrumento imprescindível para estar previsto numa legislação federal que trate sobre a questão do atropelamento de fauna, porque há uma necessidade aí de se investir em mecanismos de conscientização pública e de chamar os usuários das vias para que cooperem também no âmbito do dever de mitigar esses danos à fauna, esse dever de conhecer a realidade e o dever também de cooperação do usuário.
Então, a conclusão é que se chega que hoje o Estado ele não cumpre com o seu dever de proteção adequada, há um déficit de tutela da fauna aplicável à infraestrutura viária, é preciso que haja uma atenção melhor com relação a esse aspecto. Há ainda a visão do direito animal, além do direito ambiental, porque até agora nós falamos da proteção da fauna enquanto interesse ecológico, ou seja, a função que os animais exercem no âmbito do equilíbrio ecológico e o prejuízo de biodiversidade. Só que hoje já se fala no direito animal enquanto novo ramo jurídico. Aqui nós estamos falando em proteção de indivíduos sencientes. A ideia de proteção do animal é em razão do princípio da dignidade. Os animais têm que ser protegidos em razão do seu valor próprio. E aqui, a base científica que nós temos é a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, que traz ali quais são os seres sencientes, quais são os animais que têm noção de dignidade em razão do chamado princípio da senciência animal. E qual que é a consequência mais notável para esse tipo de atividade específica? Com relação a esses seres sencientes, há uma necessidade, um dever adicional. É semelhante ao dever que há no âmbito da segurança viária geral, no dever de proteger a segurança de seres humanos em razão dos acidentes, a possibilidade de mortes e lesões no âmbito dessa infraestrutura. Com relação à fauna doméstica, há aqui também o dever do poder público municipal. Então, nós já temos uma considerável jurisprudência que entende que a proteção de animais errantes é um dever do poder público municipal. Então, no âmbito, por exemplo, da gestão de estradas, principalmente próximo dos núcleos urbanos, é preciso que, mesmo no licenciamento ambiental, se considere esse risco, para fins de impor aos operadores também o dever de monitorar esse tipo de atropelamento, o dever de prestar assistência, o dever de encaminhar para abrigos, e todos esses custos têm que ser considerados no âmbito do empreendimento, em razão do princípio do poluidor-pagador, a necessidade de internalização dos custos ambientais do empreendimento, para evitar o quê? A socialização dos danos, para evitar que a sociedade tenha que arcar com esses custos desse empreendimento. Por fim, aqui vou chamar a atenção para a atuação do Ministério Público neste âmbito. Um primeiro ponto é que nós temos a atuação do Ministério Público Federal e a atuação do Ministério Público Estadual. E as atribuições aí vão variar conforme a responsabilidade pela operação. Então, as rodovias federais, obviamente, atraem a atribuição do Ministério Público Federal, mas não somente esse aspecto, como, por exemplo, rodovias que possam impactar em unidades de conservação de proteção, unidades de conservação federais, também vão atrair a competência aí do Ministério Público Federal, no geral, sempre que estiver presente o interesse da União. O Ministério Público ele vai atuar em 3 diferentes frentes, que nós vamos abordar agora. Primeiro, a tutela preventiva, ou seja, neste caso, o Ministério Público vai atuar como um fiscal do poder público para ver se o órgão licenciador atuou com o devido cuidado na hora de eleger as medidas mitigadoras e compensatórias, se o Estado, no geral, ele está atuando de forma eficiente na hora de mitigar e de gerir esses danos, esses impactos ambientais, e também no âmbito da atividade repressiva e no âmbito da atuação da responsabilidade civil, atividade reparatória. No âmbito da atividade preventiva, então, são inúmeros exemplos de atuação do Ministério Público no sentido de buscar a implementação de medidas corretivas, medidas mitigadoras adicionais, identificando, por exemplo, os hotspots de atropelamento, a necessidade de impor medidas de prevenção como redutores de velocidade, a necessidade de exigir melhor fiscalização daquele empreendimento, os radares inteligentes, as passagens de fauna. Então, muitas vezes, hoje, o que se verifica é que mesmo essas passagens, quando há essas passagens de fauna, muitas vezes elas não são implementadas de forma eficiente, ou os animais não se comportam da maneira esperada, então há uma necessidade de avaliar se efetivamente esse modelo de estrutura de prevenção, ele está sendo adequado, ele está prevenindo, ele está mitigando esses riscos ou não. E, além disso, um ponto também fulcral é a necessidade dos operadores prestarem assistência aos animais atropelados. Isso, muitas ações do Ministério Público visam justamente a obrigar os empreendedores, o que deveria ter sido feito no âmbito do licenciamento ambiental, sendo aqui também uma medida importante para ser prevista em lei federal, mas não há necessidade de previsão específica, porque decorre do sistema ambiental como um todo, do princípio do poluidor-pagador, mas, no geral, é um déficit que ocorre no âmbito desse tipo de empreendimento. Então, no geral, os operadores das rodovias, eles não têm um sistema para identificar prontamente quando ocorre um atropelamento, prestar assistência imediata para esses animais atropelados, retirar esses animais das rodovias, encaminhar esses animais
para os CETAs, para as entidades que possam prestar um atendimento veterinário adequado e depois reencaminhar esses animais, reintroduzir no habitat, se for possível, encaminhar para a unidade de conservação ou para estabelecimentos que possam acolher devidamente esses animais. No geral, essa atividade não ocorre, então é um déficit de prevenção também, e todos esses custos eles têm que ser embutidos no âmbito do empreendimento específico, em razão da necessidade de internalização dos custos ambientais. Então, o que a gente verifica é uma falha muito grave no dever de fiscalização. A necessidade de monitoramento dos ecossistemas locais é também muito importante, porque não é só vislumbrando um cálculo matemático do número de mortes que se avalia esses impactos ambientais, é preciso analisar o ecossistema, cada ecossistema específico, cada bioma, cada espécie que tem sido especialmente atingida, para ver quais são os impactos no âmbito do equilíbrio ecológico, da biodiversidade, que tem sido causado para cada estabelecimento de forma específica, atentando para os efeitos cumulativos e sinergéticos. Então, a destinação de animais mortos, por vezes, também é necessária, muitas vezes não há uma destinação ambientalmente adequada desses animais que são mortos em razão de atropelamentos. De modo específico, aqui eu vou citar alguns exemplos de atuação do Ministério Público. Como eu disse, um exemplo clássico é o exemplo de ação civil pública para obrigar os operadores a prestar uma assistência aos animais atropelados, então isso é um grande déficit. Um exemplo de atuação importante vislumbra-se no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, em Presidente Prudente, minha cidade natal. Ali houve a implantação das chamadas barreiras New Jersey, e um estudo identificou que houve um aumento significativo de mortes, principalmente de onças pardas por atropelamento, em razão dessa barreira. Então, o Ministério Público aí ingressou com ação civil pública, buscando não só apenas a retirada desse tipo de barreira, que causa uma fragmentação ali do habitat, um efeito de barreira muito significativo, mas também uma indenização por danos por mais de R$2 milhões somente em razão do atropelamento de onça-pardas. Então, aí busca-se a responsabilidade da concessionária e do próprio Estado de São Paulo por danos ambientais, inclusive maus tratos aos animais em razão da negligência que gerou esses atropelamentos. Uma ação civil pública importantíssima do Ministério Público Federal foi justamente a ação civil pública que gerou o fechamento da Estrada do Colono. Essa foi uma ação civil pública proposta e que gerou uma sentença no ano de 2017, com o fechamento da Estrada do Colono, que cortava a Unidade de Conservação de Proteção Integral do Parque Nacional do Iguaçu. E aqui eu chamo a atenção para um risco muito grande de retrocesso ambiental no âmbito de alguns projetos de lei que visam criar a figura das estradas-parque. Essas figuras, elas são uma subversão do sistema das unidades de conservação para permitir a reabertura dessa Estrada do Colono. Então, na verdade, não se está buscando aqui uma proteção adicional, uma criação de uma nova modalidade de unidade de conservação que vai trazer uma proteção, mas, na verdade, é uma desvirtuação do sistema de proteção das unidades de conservação para fins de permitir o retorno dessa atividade neste local. Então, isso não é compatível com o princípio da vedação de retrocesso ambiental. Então, esse ecossistema tem passado por uma regeneração muito grande. Só que se essa estrada-parque for criada, obviamente vai impactar e vai importar em um retrocesso muito significativo no âmbito da proteção ambiental. E aqui, já com relação aos exemplos finais, nós temos um exemplo de atuação do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul, uma ação civil pública justamente por falhas no licenciamento ambiental, então chamando a atenção novamente para a necessidade de melhor avaliação dessas atividades, uma avaliação mais completa e desses riscos ambientais no âmbito do licenciamento ambiental na hora, principalmente de eleger as medidas mitigadoras, e ali no sentido de responsabilização e no sentido de impor medidas adicionais, preventivas adicionais, inclusive com pedido de dano moral coletivo. O dano moral coletivo que nada mais é do que a lesão da esfera moral da comunidade, ou seja, o dano moral em razão de uma degradação muito grande do meio ambiente, que isso impacta, obviamente, impõe aí a fixação de uma indenização que vai ser revertida para um determinado projeto, para um fundo ambiental. E, por fim, aqui nos exemplos de atuação, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi proposta aí com relação a obras e medidas necessárias para reduzir o número de atropelamento de animais na rodovia Raposo Tavares e também para prestar assistência aos animais atropelados. Então,
novamente chamando a atenção para a necessidade de que cada operador tenha um sistema de identificar prontamente, no caso de atropelamento, e prestar o atendimento à saúde desses animais. Além da tutela preventiva, ainda há uma importante atuação no âmbito da tutela reparatória, relacionado aos danos ambientais. Nesses exemplos que eu mencionei, de déficit de proteção, no âmbito da eleição das medidas mitigatórias, no âmbito das falhas, no âmbito dos licenciamentos ambientais, de verificação efetiva de qual é o melhor modelo de ecologia de estradas para aplicar em cada empreendimento, de forma a mitigar, seguindo ali as melhores tecnologias disponíveis, mitigar ao máximo os impactos ambientais. Então, existe aí a responsabilidade civil. Nós estamos falando aqui do dano ambiental, que é diferente do impacto ambiental. Os impactos ambientais são aqueles previstos de antemão para cada empreendimento e que devem ser geridos, mas quando eles não são adequadamente geridos, quando há um déficit no âmbito desse dever de prevenção, surge aí a responsabilidade civil no âmbito da reparação dos danos ambientais, como nestes casos de atuação do Ministério Público que eu mencionei, que buscam não só apenas a eleição de novas medidas mitigadoras, a análise da efetividade dessas passagens de fauna, desses instrumentos de sinalização, como também a responsabilidade pelos danos gerados em razão desse déficit na hora de eleger as medidas mitigadoras. E aí, perante um dano ambiental, surge um dos maiores problemas. Como avaliar esse dano? No caso de um empreendimento ali que não observou adequadamente um modelo de prevenção adequado, em que tem ocorrido uma morte significativa do número de animais que não seria aceitável de acordo com o modelo de prevenção, de acordo com o estado da técnica e a possibilidade, vislumbrando-se a possibilidade de eleição de outras metodologias que poderiam dar uma proteção mais eficaz. Como avaliar esse dano? Como mensurar? E aí tem várias metodologias. O primeiro ponto a se identificar é quais são os interesses violados. Então, quando se fala em tutela da fauna, existem 3 elementos que têm que ser avaliados. O primeiro é o equilíbrio ecológico. Então, qual tem sido o grau de desequilíbrio ecológico provocado pelo número de mortes, provocado pela alteração do ecossistema em si, pela alteração dos elementos naturais, do comportamento, ou seja, das funções ambientais de cada ecossistema. A biodiversidade, aqui a gente poderia pensar especificamente em animais, em espécies que estão ameaçadas de extinção, o que obviamente traz um dano irreversível, e também a dignidade dos animais. Então, a morte de animais que são, perante o sistema do direito ambiental considerado como seres sencientes, como valorar isso, essas mortes desses animais, essas vidas que foram perdidas? E aí precisa se atentar para o chamado princípio da reparação integral do dano. Há que se considerar aqui a necessidade de avaliar também os animais domésticos. Então, como eu disse ali nesses empreendimentos que impactam não somente para a fauna silvestre, que é o foco aqui do estudo, mas obviamente com relação à morte de animais domésticos atropelados também, isso obviamente é um dano. E se há violação de interesse, se há um dano presente, esse dano tem que ser reparado. No âmbito dessa tutela reparatória, como eu disse, a grande dificuldade aqui é eleger uma metodologia de avaliação do dano. Existem várias metodologias, como, por exemplo, como avaliar por indivíduo, né? Há uma metodologia que indica a necessidade de avaliar o número de mortes, mas há também a necessidade de avaliar as espécies que estão sendo atingidas, que estão abrangidas nesse âmbito da avaliação de cada dano específico. A questão da morte versus a lesão, então, no caso de lesão, obviamente, tem que ser diferente da metodologia de avaliação quando houver a efetiva morte do animal. Tem que ser considerado aqui, efetivamente, os custos decorrentes das estruturas de atendimento veterinário e cuidado, os setas, os CRAS, as áreas de soltura. Tudo isso tem que ser considerado no âmbito da metodologia de avaliação dos danos para evitar o que eu mencionei que chama de socialização dos danos. Então, o empreendimento ele tem que internalizar esses custos. Todos esses custos têm que estar embutidos na atividade econômica. Inclusive, lá na Constituição, no artigo 170, diz o quê? A proteção do meio ambiente é um princípio fundamental da atividade econômica. Esse princípio, ali que se conta-se o fundamento do princípio do poluidor-pagador também. Então, é necessário que haja uma internalização desses custos ambientais, sob pena de se transferir para a sociedade esses custos. E essa destinação ela tem que ser específica para os fundos ambientais, a fins de permitir, são esses fundos ambientais que permitem também, inclusive sob a atuação do Ministério Público, através de termos de ajustamento de conduta, através de acordos feitos no âmbito de ação civil pública, ou até mesmo de condenações que permitem a utilização desses recursos em prol da melhoria
do próprio sistema, em prol de novos projetos, como vai ser falado aqui pela doutora Luciana Imaculada, que é a nossa coordenadora estadual de defesa da fauna do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que vai apresentar um projeto muito importante, junto com o professor Alex Baja, e também o dano moral coletivo. Então, aqui o dano moral coletivo é a lesão aos interesses fundamentais, a lesão da esfera moral da comunidade. Então, quando um dano ambiental ele é de tamanha envergadura, que causa, por exemplo, um dano às gerações futuras, há um dano moral coletivo. Imagina uma espécie ameaçada de extinção que tem a sua situação agravada por conta de uma atividade, uma atividade de infraestrutura viária que não observou ali os deveres de gestão adequados. E, por fim, a tutela repressiva. E aqui nós estamos falando essencialmente do sistema penal. É preciso se atentar para a responsabilidade penal dos operadores, especialmente dos operadores, para algumas modalidades de crimes específicos, como, por exemplo, o artigo 68 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que diz o que o tipo penal diz a descumprir aquele que tiver uma obrigação legal ou contratual, descumprir uma obrigação ambiental relevante. E qual que é a clássica obrigação de relevância ambiental significativa? É o descumprimento de condicionantes. Então, esses empreendedores, inclusive as pessoas jurídicas, porque no âmbito da responsabilidade penal ambiental, ela se aplica também às pessoas jurídicas. As empresas são responsabilizadas por crimes ambientais. E aqui há a necessidade de atentar para essa modalidade de crime específico. Então, o descumprimento de condicionantes, quando ele for de tamanha gravidade que puder denotar ali uma voluntariedade a fim de se identificar o dolo na conduta, ele pode atrair esse crime que tem uma pena significativa de 1 a 3 anos. Além de outros crimes ambientais, como, por exemplo, o crime do artigo 29, referente à morte de animais silvestres, quando estiver presente, no mínimo, ali o dolo eventual. Então, são modalidades de condutas criminosas, até mesmo o artigo 32, que trata do crime de maus tratos, com relação especialmente aos animais domésticos, é possível haver, sim, a aplicação dessa modalidade de crime, a depender do grau de violação, ou seja, do grau de voluntariedade no âmbito dos cumprimentos desses deveres, que pode significar ali, que pode impactar no âmbito da identificação do dolo da conduta, que é o conhecimento e a voluntariedade para a prática daquele crime de forma específica. Então é isso, eu queria agradecer a todos pela atenção. Eu procurei aqui trazer um pouco da atuação do Ministério Público, trazer um pouco do sistema jurídico no geral e da necessidade de se evoluir o sistema de prevenção no geral, uma necessidade de melhor aproximação do âmbito da literatura técnica para o nosso sistema público de gestão da fauna, para o nosso sistema jurídico também. Então, esse congresso especificamente, ele é muito importante para trazer essa aproximação entre a literatura técnica, entre os estudos científicos, entre a comunidade científica e também os juristas, entre todos esses profissionais, para que a gente possa atuar de forma conjunta, integrada, identificando os sistemas e exigindo do poder público que incorpore essa melhor tecnologia no âmbito do que se tem de mais avançado hoje no âmbito das ecologias, do modelo de ecologia de estradas. Eu agradeço muito pela atenção, quero renovar o agradecimento ao professor Alex Baja pelo convite, e é isso, muito obrigada e até mais.